Galera, esse aqui é um review que eu quero fazer do osciloscópio da Rigol, o DS1052Z, que é um osciloscópio muito vendido e o pessoal anda comprando muito na GeoExtreme, tá? Porque é muito barato, em torno de $350. É um osciloscópio muito barato pelo preço. Acredito que na faixa de preço ele seja o melhor osciloscópio que dá pra conseguir, tá? Bom, vou estar revisando ele, mostrando as funcionalidades, o que eu acho de pontos positivos e de pontos negativos, certo? Começando pelo tamanho dele, é show de bola, uma tela de tamanho legal, tá? O peso dele leve, dá pra levar pra qualquer lugar, estrutura bem firme, plástico forte, dá pra ver que lá dentro ele tem todo o isolamento para campo elétrico, campo magnético, para interferências, tá? Ele tem dois canais, entrada de trigger, ele tem banda de 50 MB, 1 GB sample e 1 MB de memória. Isso é impressionante, porque a maioria dos scopes dessa faixa de preço tem aproximadamente 10K, 100K de memória quando é muito. E esse aqui tem 1 MB de memória. Porta USB para colocar pendrive para te gravar formas de onda ou recuperar formas de onda, bater um print screen da tela, certo? Aqui atrás a gente tem a saída de pulso quando a gente usa o teste de máscara. Então, quando o teste de máscara passa ou falha, eu tenho a saída de pulso por aqui. Tem uma USB device para ligar no computador e fazer controle pelo computador, e também a serial para fazer controle, tá? Aqui do lado eu tenho a porta de alimentação. É bem legal porque ela fica isolada aqui num cantinho, então o cabo não ocupa muito espaço para fora do osciloscópio, porque a entrada já está para dentro, né? E bom, é isso aí. Uma coisa que o pessoal não gosta muito e realmente incomoda é a ventoinha um pouco barulhenta. Eu vou estar ligando ele e provavelmente vocês vão escutar. Mas em termos de estrutura externa, é isso aí. Junto com o osciloscópio vieram duas pontas de prova, tá? Com os marcadores coloridos para eu saber quais são os canais. São pontas boas, eu já derrubei bastante elas e acredito que estão funcionando bem ainda. Um cabo bem maleável e comprido, tá? Os conectores aqui não são ruins também, mas não são os melhores. O legal é que eles são isolados por fora aqui. Então a parte metálica do BNC fica isolada contra choques e algum perigo a mais. Ele veio com as garrinhas de jacaré, show de bola. Pinça normal. Antes de ligar ele eu queria comentar bem rápido. O mais legal, o botão é de verdade, é um botão que liga e desliga a alimentação. Então não são que nem outros equipamentos que eu tenho que ficam em stand-by consumindo alguma coisa e incomodando no laboratório com alguma luzinha piscando ou coisa e tal. Bom, vou ligar e vou cronometrar quanto tempo demora para ele botar, certo? Foram aproximadamente 11 segundos, aí 10 segundos. Um tempo de boot bem bom, excelente, tá? Ele boota e já sai funcionando totalmente. Bom, estão me incomodando aqui. No painel frontal que a gente tem a tela com a grade, certo? Uma grade de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 por 8. Eu posso trocar o pontilhado aqui, eu gosto de usar o pontilhado, mas eu posso escolher o que eu quiser, tá? Eu tenho aqui o controle vertical, que ele é o mesmo para os dois canais. Eu seleciono qual canal eu estou controlando, e isso é horrível, tá? O bom é ter um controle vertical para cada canal, mas não, nessas séries de osciloscópios mais baratos a gente não tem isso, tá? Controle horizontal aqui, então tem controle vertical, controle horizontal e aqui o controle de trigger, certo? Entrada do canal 1 ou entrada X no modo XY, e entrada do canal Y ou canal 2. Entrada de trigger externo, certo? Que eu configuro usando as opções de trigger. Um botão alto, que é muito legal, que tu
Se tu não sabe exatamente que sinal tu está procurando, tu clica no alto e ele tenta buscar, ele automaticamente ajusta as escalas e tal para mostrar o sinal que está aparecendo. E o botão Run Stop, onde eu posso pausar a minha aquisição e ficar com a foto da onda ali para poder analisar, certo? Botões que acendem bem forte, isso é legal. É bom de visualizar. A maioria dos botões aqui, quando eu estou em algum menu, eles acendem, tá? Eu vou passar por cada menu para mostrar para vocês. E aqui também eu tenho canal 1, canal 2, matemática, tá? E onda de referência que eu vou mostrar como é que funciona, certo? Opa! Vou começar ligando uma ponta de prova. E vou ligar aqui no sinal de referência aqui do osciloscópio. E vou ligar o canal 1, certo? Tá vendo que apareceu ali a onda, ele não trigou direitinho e tal, né? Porque eu não configurei nada. Então vamos tentar clicar no botão alto para ver se ele busca a onda certinho. Ele tá tentando buscar alguma coisa. Tá ali a onda perfeita. Ele já ajeitou o trigger, ajeitou a escala vertical e a escala horizontal. E ainda eu tenho aqui algumas opções no menu para fazer medições, tá? Lembrando que ele tem menu em português. Isso é muito bom. Bom, então eu tenho o controle vertical nos passos normal, 1, 2, 5 e 10, como qualquer osciloscópio analógico. A escala mínima dele é de 2 mV, tá? No controle horizontal, uma coisa interessante, se eu clico no botão, eu entro no Fine Adjust, que é para fazer um ajuste fino da minha escala. Tá vendo que eu estou mudando ali agora? De 10 em 10 mV. Se eu clico de novo, eu entro na escala normal, tá? Escala horizontal, eu tenho um botão que muda aqui, porque eu posso ver que eu estou numa escala de 500 microsegundos por divisão. E eu posso mudar isso normalmente. O tempo de resposta do osciloscópio é realmente ótimo, tá? Ele responde muito rápido, ele é muito veloz. Isso é incrível para um osciloscópio desse preço. Clicando no botão de escala horizontal, eu entro no modo zoom, onde eu posso dar zoom numa determinada parte da onda, e com o controle de posição horizontal eu posso alterar o local que eu estou observando, certo? É bem útil quando quer analisar um sinal mais específico e dar um zoom em alguma pequena parte sem mudar a escala de tempo, certo? Bom, indo aqui no menu do canal 1, o que eu tenho? Acoplamento DC, AC ou terra, certo? Terra ele vai ligar no GND para eu poder ver onde é que está o zero do canal. Então aqui eu vou deixar no DC, certo? Limite de banda. Nesse osciloscópio não é muito útil o limite de banda, porque ele tem uma banda abaixo de 50 MHz já. Mas o que acontece é ele limita a banda e tu inclui bem menos ruído e tal no sinal quando tu tiver numa escala de tempo menor, aliás, e numa escala vertical bem pequena. Então o limite de banda pode ser útil. Eu particularmente nunca usei. Posso selecionar qual tipo de ponta eu estou usando, 1, 5, 10, 50, 100 ou 500 ou 1000 vezes, e quando eu escolho um tipo de ponta, ele já muda as minhas escalas para o valor certo, fazendo a multiplicação pela ponta que eu estou usando. Isso é muito legal. Filtros digitais, realmente muito útil. Eu posso ligar um filtro, certo? E posso escolher o tipo de filtro, se eu quero um filtro passa baixa, passa alta, passa banda ou rejeita a banda. Se eu botar um filtro passa baixa aqui, ó, eu posso escolher onde fica o limite dele, o ponto de 3 dB, menos 3 dB. E pode ver que a minha onda quadrada eu vou cortando os harmônicos. Realmente funciona perfeitamente o filtro passa baixa, certo? Muito útil quando eu quero filtrar algum sinal
exclusivo, certo? Tenho também, aqui eu posso também ligar se eu quero mudar a escala vertical no Fine ou no Adjust, no mesmo modo clicando, né? Eu posso, quando eu clico, muda ali também, certo? E eu posso inverter o sinal também, ele me mostra o sinal inverso. Aqui ele perdeu o trigger, mas se eu clico no inverter, ele me mostra o sinal inverso, certo? Bom, deixa eu ajeitar o trigger. Feito. Esse é o menu do canal 1. O do canal 2 é exatamente igual, mas tudo acontece para o canal 2. O botão de deslocamento vertical, ele responde muito bem, é realmente incrível, tá? E quando eu clico nele, ele vai para o zero automaticamente. Então, para zerar, eu só clico nele e ele zera instantaneamente. Isso é muito, muito show de bola. Se eu ligar o canal 2 aqui, não vai aparecer nada porque eu não tenho nada ligado no canal 2. Mas no menu dele, eu tenho todas as mesmas opções do canal 1, certo? E quando ele está selecionado aqui embaixo, esse botão vertical acaba mudando o meu canal 2, certo? Se eu seleciono o canal 1, ele volta a mexer no canal 1. Esse botãozinho aqui em cima serve para fechar o menu que está aberto. Vou desligar o canal 2 porque a gente não vai precisar ver isso aí. Bom, no controle, no menu do controle horizontal, o que a gente tem? A gente tem o para ligar e desligar o meu zoom, tá? Mesma coisa clicando no botão. A base de tempo, se eu quero ver Y por tempo, ou entrar no modo XY, certo? Ou o row, que é muito legal para tiver sinais que variam lentamente, como se tu quer medir sensores e tal. Então eu clico no row e o sinal vai varrendo bem lentamente e eu posso ver a variação. Isso é muito útil. Opa! Bom, eu vou deixar no Y tempo aqui, que é o número normal, certo? Aqui no row eu posso... não, a amostragem ele muda automaticamente dependendo da escala. Então aqui eu estou fazendo 250 kilosamples, tá? Aqui eu já estou em 5 megasample, 25, 100, 250. Trigger offset é para resetar o offset do trigger, tá? Barbada, coisas básicas. Bom, o controle horizontal também responde muito bem. Realmente muito legal, tá? Quando eu clico no zero, ele zera automaticamente e volta para o zero, tá? Aqui em cima eu tenho uma barrinha que me mostra que parte da onda eu estou vendo dentro da memória, certo? Legal. Se eu estou com a onda aqui, eu posso dar um pause, um stop e brincar. E como ele tem muita memória, ele armazena muita informação, tá? Então essa é uma onda que está com stop. Voltei para o modo normal, ele volta instantaneamente, certo? O botão do level do trigger também responde bem. Eu posso mudar o trigger, quando eu sair ali tu vai ver que eu vou perder o trigger, certo? Bom, ele responde muito bem. Quando eu clico nele também zera, ele vai lá para baixo no zero, certo? Bom, no menu de trigger eu tenho tipo de trigger que eu quero fazer, borda, pulso, inclinação, vídeo ou alternado, que é para alternar entre os dois canais. Se eu quero trigger do canal 1, trigger do canal 2, externo seria a entrada de trigger ou da linha AC. No caso, no modo borda, eu tenho borda de subida, borda de descida ou ambas as bordas, tá? E varredura vai ser normal ou único. Normal serve onde eu estou agora, né? Ele fica trigando o tempo todo. E único serve para fazer uma única foto da onda quando trigger. Então quando trigger ele bate uma foto da onda e é aquela foto que eu vou analisar. Aqui eu posso configurar o acoplamento do trigger, se ele é DC ou ele tem dois. Bom, aqui no configurar eu posso
alterar o acoplamento do trigger. Ele pode ser DC, AC, ou ele tem dois filtros, o que rejeita baixa frequência ou que rejeita alta frequência. Isso é muito útil quando eu quero trigger em algum sinal de baixa frequência ou alta frequência em específico, se eu tenho muito ruído ou algum sinal com múltiplos harmônicos, tá? Sensibilidade do trigger de ponto 40 divisões. Isso aqui serve para o trigger externo, tá? Acredito que não altera nada no trigger interno. O hold off, que por padrão é o mínimo de 500 nano, e eu posso aumentar para um valor bem grande. Muito útil quando eu quero analisar sinais que tem burst de pacotes de dados e tal, e eu preciso trigger em pontos específicos. Eu uso o hold off e o botão de reset para resetar o hold off direto para 500 nano, que é o valor padrão, tá? Tem um botão aqui no trigger 50%, que é a barrinha de trigger vai diretamente para o meio da onda, tá? Então eu cliquei em 50%, ela foi para o meio automaticamente. Ou force, que ele vai tentar pegar o trigger de qualquer forma, tá? Se eu não estou triggerado, eu clico no force, ele vai tentar pegar o trigger de alguma maneira. Perfeito? Aqui eu tenho um terra e a minha saída de onda quadrada para fazer a calibração da ponta, certo? E, bom, na matemática, o que eu tenho? Posso fazer A mais B, A menos B, A vezes B, ou a FFT do canal que eu tô. E a FFT é bem legal, tá? Eu posso escolher o tipo de FFT, tipo de janela, certo? Se eu vou mostrar a FFT junto ou dividir a tela. E a escala da FFT se eu quero em dB ou em tensão RMS, certo? Quando eu estou na matemática selecionada, o meu controle vertical e o meu controle horizontal serve para funções de matemática. E dá pra ver que interessante ali, ó, certinho, todos os harmônicos da minha onda quadrada. FFT funciona bem e em tempo real também, show de bola. Bom, os outros é o básico, né? Eu já usei bastante o A menos B para fazer medição diferencial, né? E A mais B, A vezes B eu particularmente nunca usei. Para desligar a matemática, eu clico na matemática e ela desliga automaticamente, ou clico no off. Referência é legal. Eu posso mandar esse sinal lá para cima, por exemplo, e quero bater uma foto dele para comparar depois. Então eu clico no ref, escolho que eu quero do canal 1, quero salvar interno, posso escolher para salvar no USB também, no pendrive, mas eu quero salvar internamente. E clico no salva. E aqui eu tenho agora uma onda que é igual a outra. Eu tenho uma referência dela e aqui os meus controles viram. O meu horizontal e vertical são da referência agora, né? Porque eu estou com ela selecionada. E eu posso continuar vendo o meu sinal em tempo real lá com a caiu. Com a referência para eu poder fazer comparações embaixo. Se eu seleciono lá em cima, agora eu estou no time base do sinal lá de cima. Isso é realmente muito útil. Eu posso ter várias referências salvas no pendrive e carregar elas quando eu precisar. Vou desligar a referência. E bom, vamos ver o que mais tem de opções aqui. Medições. Aqui é que entra a grande utilidade de um osciloscópio digital, que é eu poder fazer medidas automaticamente, né? Então, eu escolhi que eu quero medir no canal 1 e clico em tensão. Então eu posso medir tensão máxima, tensão mínima, pico a pico, tensão de topo, tensão de base, a amplitude total, a tensão média, a tensão RMS, a sobretensão, o overshoot, né? A pré-tensão. E é isso aí, minhas opções de medição de tensão. Se eu, por exemplo, clico para medir a tensão RMS aqui, ó, quando eu cliquei ali, aqui embaixo já aparece a minha VRMS do canal 1, ele aparece em amarelinho porque o canal 1 é amarelo, e já me mostra ali que é 2.15 volts RMS, certo? Posso botar até 3 medidas ao mesmo tempo. Posso medir tempo também, ó, período, frequência, tempo de subida, tempo de descida, né, rise and fall, largura positiva, largura negativa, dead cycle positivo e negativo, e atraso de fase atraso de tempo entre duas ondas, ou atraso de fase entre duas ondas. Se eu posso botar ali para medir frequência, então eu tenho que a minha frequência é 1 kHz, certinho.
Ele botou esses cursores aqui, que eu já vou explicar o que é, tá? Bom, eu posso limpar todas as minhas medições, ou o mostra tudo, que mostra uma janelinha com todas as medidas ao mesmo tempo. Então ali naquela janelinha eu tenho tensão máxima, tensão mínima, VPP, VTOP, VBase, AMP, AVG, RMS, Overshoot, Pré, os tempos de fase, Rising, Fall, Read e Dead Cycle, certo? Então eu tenho todas as medições ao mesmo tempo. Para desligar, já que eu fechei o menu, eu volto lá nas medições e o meu menu aparece ali. Então eu posso vir aqui e desligar todas as medições e a luzinha lá já apaga. E eu posso fechar o menu por aqui. Opa, certo? Bom, no menu de aquisição, a gente tem o tipo de aquisição que eu estou fazendo. Normal, ou estou fazendo uma média, que é muito interessante, tá? Posso escolher, girando aqui o knob, posso escolher quantas médias eu vou fazer, se é uma média de 2, de 4, 8, 16, 32, 64, 128 ou 256 valores, tá? Para sinais muito ruidosos e tal, a média é muito útil. Ou a detecção de pico, certo? Que guarda os picos da onda. Bom, eu posso escolher entre o tempo de amostragem real, que é de 1 gigasample, tá? Ou pelo tempo de amostragem equivalente, que nesse osciloscópio vai a 10 gigasamples. Então, se eu tenho um sinal repetitivo, eu posso ter uma taxa de aquisição de 10 GB. E a profundidade de memória eu posso ter normal, certo? Que, se não me engano, ele usa 8K de memória para cada canal. Ou se eu boto na memória completa, ele usa os 1 MB, ele usa todos os 1 MB de memória de aquisição, certo? Lembrando que se eu tiver com os dois canais ligados, essa minha memória se divide em dois, então eu tenho 500K para cada canal. E aqui, se eu quero ligar a interpolação seno de x sobre x, que se usa quando eu estou medindo sinais de altíssima velocidade que chegam muito próximo à minha lei de Nyquist do meu sinal da minha taxa de aquisição de 1 GB, né? Então eu uso a seno de x sobre x para interpolar o sinal com uma função seno e ter uma onda mais próxima do que eu estou medindo na vida real, certo? Porque se eu estou medindo um sinal muito rápido, que chega muito perto de 1/10 ou 1/5 da minha taxa de aquisição, ele começa a ficar quadrado, porque eu não tenho samples suficiente para armazenar ele direitinho. Então eu uso a interpolação seno de x sobre x, tá? Quando eu fecho o menuzinho ali, já desliga o LEDzinho ali em cima do botão. Aqui no Storage é legal, eu posso guardar ondas e sinais, né? Que ele é um formato do osciloscópio mesmo. Posso guardar ajustes, ou seja, guardar setups, configurações do osciloscópio. Posso guardar bitmaps, para eu poder abrir no computador e visualizar. Bitmap abro no Paint mesmo. Posso escolher CSV, que se usa para fazer gráficos no Excel e alguns programas. Ou posso restaurar a minha configuração de fábrica, tá? Bom, se eu vou, digamos, em bitmap, eu posso salvar essa onda na minha memória interna, certo? Ou se eu tiver com o meu USB ligado, ele vai aparecer essa opção externo e eu posso navegar pelo meu pendrive e salvar dentro do pendrive o meu bitmap, certo? Tanto para o canal 1 quanto para o canal 2. Para fechar o menu, eu venho aqui e fecho o menu. No display, eu tenho algumas configurações importantes, tá? Eu tenho, se eu quero mostrar vetores ou pontos. No modo vetor, o que ele faz é pegar todos os pontos da minha memória de aquisição e desenhar linhas, né, ligando os pontos. Esse é o modo vetor. E no modo pontos, eu só mostro realmente os pontos, ó. Então eu tenho só os pontos de aquisição, que aqui são muitos pontos, então não vai dar para perceber. Aqui dá para perceber, por exemplo, ó, tá ali os pontos de aquisição, certo? E se eu coloco no modo
no modo vetor, ele liga os pontos com linhas. Eu sempre uso o modo vetor, o modo ponto eu praticamente não usei. Nunca usei. O modo ponto ele fica mais parecido com o osciloscópio analógico, né? Ele não mostra as linhas entre as transições muito rápidas, né? Bom, posso limpar a tela, que eu não sei muito para que serve isso, caso eu queira limpar. Ah, sei sim. Por causa da persistência. Bom, o que é a persistência? A persistência serve para eu salvar uma onda em cima da outra. Então ela vai aparecendo, em vez de apagar a última que ela mostrou, ela grava uma em cima da outra. E eu tenho toda a trilha do que o sinal percorreu. Então se eu ligo a persistência infinita, por exemplo, e se eu tiver um sinal que variasse, ele ia ficar guardando toda a variação numa escala mais fraquinha, né? Numa opacidade menor. Então eu poderia ver por onde o sinal passou. Aqui não tem como a gente ver, mas deixa eu ver se eu consigo botar um ruído aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo que ele tá salvando todas as ondas ali, ó. A onda que tá entrando. Ó. Eu tenho a onda que tá entrando, que é essa aqui, ó. Se eu desligo a persistência, eu tenho isso aqui. Certo? Se eu ligo a persistência infinita agora e mexo ela, ó, ela continua salvando o que estava atrás, continua deixando na tela, e o que está novo vai desenhando em cima, né? Como se fosse um pincel, uma caneta. E o limpa essa persistência. Persistência é muito útil para ver sinais que tem glitches, né? Variações pequenas, erros. Então eu deixo a persistência ligada e quando aparecer algum errinho ele vai ficar desenhado ali. Eu não vou perder ele por causa da atualização. Posso mudar a intensidade da minha onda, do meu display, tá? Eu costumo deixar nos 80% por aqui, não no 100%, porque daí ele fica muito forte, mas não muda muita coisa nesse osciloscópio aqui, tá? Tenho mais opções, que é o tipo de grade. Eu quero a grade... a grade vazia, a grade dividida ao meio só, ou a grade pontilhada total. A intensidade da grade aqui, ó, aqui dá pra ver direitinho, ó. Aqui eu mudo a intensidade da grade, certo? Costumo deixar ela por aqui, ó, bem fraquinha mesmo. Tem gente que gosta dela bem, realmente forte. Eu não gosto muito. E aqui o tempo que o display fica na tela. Então se eu boto o tempo de 1 segundo, o meu menuzinho vai ficar por 1 segundo ali e vai sumir depois de 1 segundo. Vamos ver? Olha, ele vai sumindo devagarinho ali. Sumiu. Eu não gosto disso. Eu deixo ele infinito. Que daí quando eu quero apagar ele, eu venho aqui e apago. Entirely eu tenho ajustes de I/O, tá? Eu posso ajustar a velocidade com que eu vou fazer a comunicação serial com o osciloscópio. Realmente nunca usei. Que modo que eu vou ligar ele no computador ou por PictBridge, tá? Ele é compatível com PictBridge, aqui na porta USB de trás, no caso. E eu acho, que aquela porta serial, ela vira uma GPIB também, que é uma porta para protocolo de comunicações de instrumentação. E aqui eu acho que tu escolhe o canal, mas não quero falar bobagem, tá? Porque eu nunca usei essa funcionalidade. E ela é meio arcaica hoje em dia. Hoje em dia os equipamentos modernos vêm com porta de Ethernet e a comunicação é toda feita por rede. Bom, aqui eu tenho o som. Se eu quero que os menus tenham som, eu deixo o som desligado, certo? Se eu quero ligar o contador, que é o frequencímetro, que é um frequencímetro em hardware, então ele está mostrando ali 1 kHz certinho. Muito legal ele ter um frequencímetro em hardware, e isso é raro. Acho que eu nunca vi isso em osciloscópios desse preço, então isso é um diferencial dele, tá? Linguagem, tem todas as linguagens do mundo aí, e tem português, que é muito raro. Tem o teste de passa-falha aqui, né? Posso habilitar o teste, escolher qual é o source, canal 1, qual é a operação, aqui seria a operação de pausa no caso, e eu posso mudar, se eu quero que ele
que ele falhe ou passe, tá? E posso mudar a minha máscara, ó. Pera aí, deixa eu ver como é que fazia. Criar uma máscara. E aqui eu altero a minha porcentagem Y e a minha porcentagem X da minha máscara, certo? Então aqui eu posso ver direitinho uma máscara que eu fiz ao redor do sinal. Já que eu estou no modo falha, eu posso programar ele para salvar uma foto ou coisa e tal quando a minha onda passa da minha máscara ali, certo? Tenho aqui o modo de registro que eu posso gravar a minha onda. Deixa eu ir lá desligar a máscara. Desligar aí. Então o que eu posso fazer é gravar. Eu quero gravar, por exemplo, 100 fotos da minha onda e mando gravar. Ele está gravando ali, ó. Então ele vai trigar 100 vezes e terminou de gravar. Todas as ondas foram salvas. E posso escolher o intervalo de gravação entre cada quadro, tá? Depois eu posso vir no modo playback e visualizar as minhas ondas. Eu posso dar play aqui e ele está correndo por todas as ondas, ó. Tá fazendo o meu playback ali. Posso vir e salvar esse meu playback na minha memória interna ou no meu pendrive USB. Isso é bem importante quando eu estou analisando pacotes de dados. Acho que eu deixei alguma coisa em branco ali. Aqui só quero imprimir por PictBridge, né? Se eu quero colorido ou preto e branco, ou inverter as cores. Barbada. Eu tenho aqui preferências. Então eu posso botar um protetor de tela. Aqui posso escolher o tempo que o protetor de tela vai entrar. Se a minha expansão da referência do terra vai ser pelo centro da onda ou pela linha de terra, tá? Aqui é a cor da minha interface. Tem azulzinho, tem a coloridinha aqui e a cinza, que é a que eu mais gosto, tá? E posso botar uma senha também de segurança. Como é que eu saio dessa senha? É aí, tá? Bom, eu tenho a autocalibração, que é bom fazer quando eu tenho mudanças bruscas de temperatura, coisa e tal, quando eu mudo o osciloscópio de ambiente. Então eu clico na autocalibração e ele fica calibrando todos os canais certinho. Informações do sistema, tá aqui a minha versão do software, é a 00.02.05 Service Pack 2, tá bom? Serial number do osciloscópio e os módulos instalados, FFT, USB, teste passa e falha, e o módulo RS232. E para sair eu clico no Run Stop. E no Special Mode eu posso travar ele. Se eu tiver a senha eu posso dar um lock nele e só vão destravar colocando a senha de volta. Aqui nos cursores eu tenho os cursores para poder fazer medições manuais, né? Então eu posso vir aqui, por exemplo, num cursor manual. O que eu posso fazer? Eu posso escolher que eu quero medir o canal 1, tá? Quero fazer medições em X. Então com esse botão eu tenho esse cursor, esse aqui é o cursor esquerdo, tá? Então eu quero medir o período, por exemplo, clico aqui, e agora eu vou mover o cursor direito, coloco ele ali em cima, e eu tenho que o delta T dele, né, é 1 milissegundo, e a frequência 1000 Hz, o 1 sobre o delta T é 1000 Hz. Posso fazer medições em Y também. Então posso mover os dois cursores aqui, dou um clique e ele move os dois. Que interessante, ó. Eu dou um clique e ele move o de cima, tá? Dou outro clique, ele move o de baixo. Dou mais um clique, ele move os dois. Então é uma interface super amigável. Posso entrar no modo automático. O que vai acontecer? Quando eu entro numa medição automática,
ele vai posicionar os cursores automaticamente. Então se eu venho aqui e meço tensão, por exemplo, tensão máxima, ele botou um cursor na tensão máxima ali automaticamente. Para isso que serve o cursor automático. O cursor acompanha, é um cursor que acompanha a forma de onda ali, ó. Ele me dá todas as variações de delta, de AX a Y, BX, BY. Então eu tenho dois cursores que acompanham a onda. E onde eu tô com X ele está no Y, e se eu procuro um lugar em Y, ele automaticamente ajusta o X, porque ele segue a onda. Esse é o barulho que ele faz. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. É um osciloscópio muito barato por todas as funcionalidades que ele oferece, certo? Únicos pontos negativos que eu posso ver mesmo é os controles verticais serem separados, o barulho da ventoinha. E eu acho que no mais eu realmente gosto muito desse osciloscópio, certo? Qualquer dúvida que ficou, vocês podem postar nos comentários aí que eu vou estar ajudando todos vocês. Valeu!